Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os amados irmãos podem tomar vossos assentos. E eu aproveito aqui para agradecer a Deus por essa riquíssima oportunidade, meus irmãos. Muito alegre, muito feliz de estar aqui com essa igreja linda. E sabe por que essa igreja é linda, meus irmãos? Porque está cheio de pessoas lindas, cheio de pessoas cheias de Jesus em suas vidas. Isso torna essa igreja linda, maravilhosa, reluzente, como um farol, meus irmãos, que alumia todas as trevas aqui, meus irmãos. E onde o povo de Deus se reúne, meus irmãos, não tem espaço para as obras do inimigo. Aqui, meus irmãos, é lugar de adoração, é lugar para louvarmos ao Deus Santíssimo, meus irmãos, que está aqui agora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agradeço pelo convite, pela recepção desses irmãos, que nos trazem tantas saudades. Eu amo esses meus irmãos aqui, alguns professores da escola teológica, da ETES, já nos deram aula, alguns aqui companheiros de caminhada, pastor Elmer, já há muito tempo já aí que nos conhecemos, e cada vez que eu vejo esse homem de Deus aqui, sou renovado, porque eu vejo um milagre vivo, e parabéns aí à mocidade, Clemilson, e Deus abençoe. E olha, uma coisa eu digo, meus irmãos, até falo com a minha filha Samanta, a gente acompanha bastante, trabalhei com os jovens, e eu tenho a mocidade de Iuata em uma expectativa muito alta, sabe? Eu tenho vocês assim num patamar assim alto, sabe? Eu falei, eu não vou ser surpreendido, porque eu já sei que a mocidade ali é uma bênção de Deus, que Deus age muito através da mocidade ali de Iuata. Mas, meus irmãos, como Deus é maravilhoso, todas as vezes que eu venho aqui eu sou surpreendido, Bênção de Deus. Vocês, alguns eram pré-adolescentes aí, hoje já estão na mocidade, alguns jovens aí a gente já conhece, alguns já me conhecem lá do retiro, mas Deus continua agindo maravilhosamente através desses jovens. Por isso, fiquem firmes com Cristo Jesus, porque vocês são um instrumento valioso, precioso nas mãos do Senhor. Nas mãos do mundo, talvez vocês encontrem coisas, fama, sucesso, quantidade de amigos, mas com Cristo Jesus vocês vão ganhar almas para o reino dos céus. Então fiquem firmes com Cristo Jesus, amém? E hoje eu podia até, falei com o presbítero nisso aqui, hoje eu já não precisava de pregador aqui hoje não, Eu acho que eu vou ler o texto, a gente vai fazer uma oração, depois ministrar a bênção apostólica, porque a palavra de Deus já foi pregada aqui hoje, E Deus falou grandemente ao meu coração, meus irmãos. Mas eu vim aqui com um propósito que Deus colocou no meu coração, e eu gostaria de compartilhar a palavra com a amada igreja, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo de número 2. Nós vamos estar fazendo uma leitura do versículo 19 ao 26. Louvado seja o nome do Senhor. E agradeço a Deus que hoje pode me acompanhar, a minha esposa, minha filha, deve vir comigo, e isso torna tudo diferente. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19 a seguir, diz assim a palavra do Senhor: Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra,
santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Aleluia, Jesus. Amados irmãos, quando Paulo ele traz essas palavras para seu filho na fé, Timóteo, para a igreja de Cristo Jesus, para aqueles que se converteram e seguem Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, ele está dando uma orientação aqui para aqueles que se desviaram, como tratar aqueles que se desviaram da fé, como tratar aqueles que conheceram a palavra, que tiveram a experiência com Cristo Jesus, mas por entrelaços da vida, por causa de algumas intempéries, alguns acontecimentos vieram a se afastar do caminho de Cristo Jesus. E aqui, quando ele fala com a igreja, ele fala com Timóteo para orientar a igreja, para orientar os irmãos, ele vem trazendo essas instruções preocupado, meus irmãos, porque haviam falatórios, haviam pessoas que ainda tinham contato com esses que se afastaram da fé. Então ele vem falar, quando você for falar com essas pessoas, toma esses cuidados. E no versículo 19, ele fala, para você tratar com essas pessoas, você firma, todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Você fica firme na fé, sabendo que você é salvo em Cristo Jesus, que você é servo do Senhor, que você é meu. Então, toma posse desse selo, né? É isso que Paulo fala quando ele fala, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. E depois ele fala, o Senhor conhece os que são seus. O Senhor te conhece. O Senhor te conhece. Ele fala, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. E este versículo 19 já tem muito o que dizer, meus irmãos. Nós podemos dividi-lo em duas partes, a parte A e a parte B. A parte A que fala do selo, que nós encontraremos uma relação no livro de Números, capítulo 16, versículo 15. O livro de Números, capítulo 6, versículo 15 diz: e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem ele escolher fará chegar a si. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós precisamos de duas coisas: ser movidos primeiramente pela fé, e isso, meus irmãos, quem nos dá é Deus, não vem de nós, é dom de Deus. Essa fé para crermos, meus irmãos, que somos falhos e pecadores, reconhecermos as nossas falhas e que sem Cristo Jesus não somos nada. Essa fé, meus irmãos, que faz nós reconhecermos que somos pecadores, que temos a herança adâmica e precisamos de Cristo Jesus para entrar no reino dos céus.
E isso nos move a ter o arrependimento. E quando nós confessamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos dá um presente precioso, meus irmãos, que é a salvação das nossas almas e o Espírito Santo que vem fazer morada dentro de nós. Por isso o Senhor fala que a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que Ele falar chegar a si. E quando o Espírito Santo vem fazer morada, habitação dentro de nós, meus irmãos, nós nos tornamos propriedade de Deus, comprados, lavados e remidos pelo sangue imaculado que foi vertido na cruz do Calvário, pelo Cristo Jesus nosso Senhor, meus irmãos, que foi crucificado, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo em meio de nós, meus irmãos. Aleluia. E por isso que Paulo fala deste selo: você foi comprado com o sangue precioso de Cristo Jesus. O preço da tua alma foi pago com o mais alto preço de toda a existência da humanidade, de toda a existência do mundo, meus irmãos. É o preço da tua alma, é o quanto Deus zela pela tua vida. Você é precioso, você é propriedade de Cristo Jesus, e Ele te conhece, Ele te chama pelo nome, Ele te visita quando você chama Ele. Ele tem alegria em te abençoar, em te socorrer, em te sustentar, em te dar forças nas suas fraquezas, em caminhar com você nas dificuldades, desde que você estenda as mãos para o Senhor e fala: Senhor, eu não consigo sozinho. Assim como Pedro, meus irmãos, que caminhou pelas águas, e ali quando bateu aquele vento de dúvida nele, ele afundou, mas ele estendeu a mão e Jesus já estava com a mão estendida para trazer ele à tona, como um hino que foi cantado aqui hoje. Por isso, saiba que este selo foi Deus que colocou na sua vida. Você escolheu crer, você escolheu aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, mas Ele já tinha te escolhido. Ele já tinha te escolhido e chama você para perto dele. Por isso, carrega este selo. Nunca deixe de lado, nunca esqueça de carregar este selo. Nosso pastor presidente, ele nos traz um ensinamento aos obreiros. Não sei se os irmãos tiveram oportunidade de ouvir isso dele. O pastor Jonathan sempre também fala disso. E quando você for tomar uma decisão que esteja meio duvidosa, para você avaliar a situação, carrega um banquinho com você. Carrega um banquinho com você, um banquinho imaginário. Carrega ali sempre com você. Aí antes de tomar a decisão, você sobe nesse banquinho, olha ao redor de você, tudo aquilo que você tem a perder. Tudo aquilo que você pode perder se você tomar a decisão errada. Então, quando você for fazer alguma coisa, ou você estiver em algum lugar, lembre-se que você carrega esse selo com você. Lembre-se que o Espírito Santo mora dentro de você. E não é uma habitação, meus irmãos, temporária, para sempre. Aleluia, Jesus, promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, que isso é para sempre. Mas se nós deixarmos, se nós permitirmos que o Espírito Santo habite dentro de nós e dermos liberdade para Ele nos ensinar o caminho ao qual devemos seguir, porque se fizermos as nossas vontades, meus irmãos, nós aos pouquinhos vamos afastando o Espírito Santo. É como se você estivesse convidando: olha, seu espaço aqui está ficando apertado, eu quero espaço para as minhas vontades, eu quero espaço para os meus prazeres, eu quero espaço para as minhas decisões, e você está ocupando muito espaço, e você vai espremendo o Espírito Santo dentro de você, a ponto de ele ter que sair e você realizar as suas vontades somente. Esse é o grande perigo. Por isso Paulo ele fala: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Carrega
Carregue este selo e lembre-se, você é salvo em Cristo Jesus. Somos propriedade de Cristo Jesus. Foi dito aqui sobre as duas escolhas quando falamos desse tema, Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. Mas o versículo 1 fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo Jesus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Você já fez essa escolha hoje. Você saiu da sua casa, você talvez tenha recusado algum outro compromisso, algum outro convite para estar aqui hoje na presença do Senhor, apresentando o seu culto racional diante dele, que é louvar e adorar o nome do Senhor e agradecer a Ele por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Mas mesmo que Ele não te dê bênçãos, você tem motivos para agradecer a Ele, porque Ele te salvou. Ele deu a sua vida por você, por mim. Aleluia, Jesus. E isso é algo que nós devemos, meus irmãos, agarrar com todas as forças, usar todo o nosso fôlego para agradecer a Deus. Por isso entoamos louvores ao nome do Senhor. Por isso glorificamos o nome dele dentre todos os nomes. E sabemos que não há nenhum outro nome nos céus, na terra ou embaixo da terra que possa nos levar à salvação. Somente Cristo Jesus, somente o nome de Cristo Jesus pode salvar. Somente o nome de Cristo Jesus pode nos purificar. Somente o nome de Cristo Jesus pode nos dar sabedoria para tomarmos as decisões certas, aquelas que agradam a Ele, que exaltam e glorificam o nome dEle. Aleluia, Jesus. E na parte B deste versículo nós encontramos em Isaías capítulo 52, no versículo 11. Aleluia, Jesus. Isaías capítulo de número 52. Versículo de número 11. Gostaria que você acompanhasse comigo a parte B deste versículo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Que diz assim: retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos vós que levai os utensílios do Senhor. A palavra de Deus, o profeta falando com o povo de Deus, porque são propriedade do Senhor, e vós carregais o Espírito Santo, vós carregais os utensílios do Senhor, vós sois instrumentos, vós sois membros do corpo de Cristo Jesus. Por isso, retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda. Não participem das coisas deste mundo, porque não sois deste mundo. Vocês estão nesse mundo, mas não são deste mundo. Vocês foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus, estão com passagem comprada para o reino eterno celestial, na presença daquele que criou todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa de nada deste mundo. O que você precisa é estar na presença de Deus. E Deus vai te mostrar as coisas que você pode desfrutar deste mundo, porque todas as coisas por Ele foram criadas, e foram criadas para o nosso usufruto. Mas não devemos deixar nos dominar por nenhuma dessas coisas. Paulo ele ensina, meus irmãos: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Deus criou todas as coisas para o usufruto nosso, meus irmãos, para que tudo louve e glorifique o seu nome. Mas, meus irmãos, nós não podemos adorar mais a criação do que o Criador. A palavra de Deus fala que a luz veio ao mundo, mas o mundo adorou mais as trevas, adorou mais
a criação do que o Criador. Mas o povo de Deus, nós que somos salvos em Cristo Jesus, não, meus irmãos. Nós adoramos a Ele, nós exaltamos o nome dEle, nós nos satisfazemos na presença dEle. E aquilo que você recebeu, eu sempre faço uma analogia, meus irmãos, que quando você recebe o Espírito Santo dentro de você para fazer morada, acontece algo antes. Quando você aceita Cristo Jesus, antes do Espírito Santo entrar, que na teologia nós chamamos de santificação instantânea. A santificação instantânea é quando Deus nos purifica para que o Espírito Santo possa entrar. Ele perdoa os nossos pecados, meus irmãos, e nos purifica para que o Espírito Santo possa vir fazer morada dentro de nós. Porque sede santos, porque eu sou santo. Quando você comprar uma casa, ou você for mudar de uma casa para outra, você vai alugar um apartamento, por mais que a imobiliária tenha limpado, por mais que ninguém tenha morado ali antes, mas antes de você entrar com a sua família nessa casa, você vai querer fazer uma limpeza. Você vai querer arrumar do seu jeito. Você sabe que deve ter alguma sujeira, algum lugar que você quer limpar ali. Você quer ter certeza que vai estar tudo limpo para a sua família entrar antes. É isso que Deus faz conosco, meus irmãos. Ele limpa a casa para o Espírito Santo entrar e fazer morada dentro de nós. Aí, o que acontece é que ainda continuando sendo falhos e pecadores, tendenciosos, e começamos a trazer alguns móveis antigos, da antiga morada, da antiga natureza, e começamos a colocar coisinhas dentro da casa de novo. Mas aquele que está habitando ali dentro, ele quer purificar, ele quer fazer tudo novo, ele quer trazer mobília nova, ele quer trazer o melhor para dentro dessa morada. Aleluia, Jesus! Ele quer te fazer um crente, meus irmãos, ali valioso para Ele, na obra dEle, na sua vida e daqueles que estão à sua volta. E vendo isso, meus irmãos, e algo que Deus me mostrou aqui, logo no início do culto, eu não sei se eu vou acertar o nome aqui, a irmã Karim, E algo que Deus me mostrou ali, que eu vou falar para você agora. Talvez você tenha dificuldades para falar de outros assuntos, talvez você não tenha, assim, uma natureza extrovertida, mas algo Deus te deu, e quero que você tenha consciência disso. Deus te deu autoridade para falar do amor de Cristo Jesus, e Deus vai te usar para fazer a diferença. Então fale com a mesma alegria, com o mesmo amor que você deu essa palavra aqui hoje, que Deus te usou para falar da sua fé. Compartilhe a sua fé, o amor de Cristo Jesus, e não se preocupa que Deus vai te dar as palavras. Isso Deus já te deu, e saiba disso, pois fale com autoridade e propriedade do amor de Cristo Jesus, irmão Carinho. E muitas almas vão vir para Cristo Jesus. E algo que Deus mostrou é que ali, depois até comentei com o presbítero Clemilson, que ali, talvez você não goste de falar de outras coisas, mas eu vi ali, Deus mostrou que quando se trata de Cristo Jesus, o teu coração se alegra, se enche. Então continue falando assim, com esse amor de Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que se passa na vida de cada um, mas eu sei o que Deus pode fazer através da sua vida, e o que Ele quer fazer através da sua vida. Nós temos bastante espaço aqui, meus irmãos. Se cada um de nós trouxer uma alma para Cristo Jesus, a igreja dobra. Talvez esse salão fique pequeno. Se cada um trouxer uma alma para Cristo Jesus, a igreja dobra o tamanho.
Mas, meus irmãos, sabemos que nem todos ouvem com alegria, mas aqueles que ouvem, meus irmãos, serão salvos. Ouvirem e crerem serão salvos, e você terá uma pedrinha a mais na sua coroa. Aleluia, Jesus. Porque Deus recompensa, meus irmãos, aqueles que amam ao Senhor e servem ao Senhor. Por isso, em Isaías 52:11 fala: retirai-vos, saí do meio dela, purificai-vos vós que carregais os utensílios do Senhor. Deus derrama os dons sobre a sua igreja, meus irmãos. Dons espirituais, dons ministeriais, meus irmãos, para que a igreja do Senhor venha fazer diferença neste mundo, porque vós sois a luz do mundo e o sal desta terra. Aleluia, Jesus. Por isso que eu estou falando, meus irmãos, que não precisava eu pregar. Tudo que Deus falou aqui hoje, meus irmãos, é com a sua igreja, Ele falando conosco. E algo que eu falei: nossa, eu estou sendo ministrado. Eu estou sendo ministrado pela palavra de Deus, pela vida desses jovens. Então talvez você não tenha assim essa convicção de que Deus, acho que Deus vai usar presbítero Clemilson, Deus vai usar Cauã, Deus vai usar o pastor Elmer, mas eu não. Mas saiba que Deus, Ele usa os improváveis, para que todos vejam que é o poder de Deus agindo no meio da sua igreja, que é a glória do Senhor que nos visita, que é a graça de Deus que nos dá sabedoria, meus irmãos, para falarmos daquilo que nós nem imaginávamos. Mas Deus, se você der liberdade, o Espírito Santo vai te colocar no lugar certo, na hora certa, falando as coisas certas, meus irmãos. Fala: meu Deus, eu falei isso? Talvez você vai ficar até falando, né? Vi aqui, né, com o Kendi, glória a Deus, né? Deus abençoe, e saiba que é a primeira de muitas, tá? Deus vai te usar muito. E assim como também o Kennedy, né, desde pequeno, eu sempre vi o Kennedy ele como um adorador sincero, né? Pode às vezes assim se enrolar no que ele quer dizer, mas o que ele quer dizer é profundo, porque vem do coração, movido por Deus. Às vezes as palavras faltam, mas a gente vê o testemunho de vida, né? E uma das primeiras vezes que eu vi o Kennedy, que foi Deus que mostrou ele, né? Deus mostrou, falou: ali, ó, eu servo. Ele estava tocando um hino, eu não lembro se foi aqui ou se foi na sede. Estava tocando um louvor e o Kennedy, o Kennedy ele vinha assim, ó, glória a Deus, aleluia, ele louvava assim, meus irmãos. Ele erguia os braços, ele se curvava todo para o alto assim e adorava a Deus. Falei: eis aí um adorador, aleluia, Jesus. Sabe, ele estava no meio da igreja, ele não estava no cantinho ali onde ninguém estava. Ele estava no meio da igreja, no meio do fogo, aleluia, Jesus. E hoje a gente vai vendo, crescendo, né? Assim como esses jovens. Eide aí também, né? Muitas aventuras, aleluia, glória a Deus. Isso me alegra muito o coração, porque vocês ainda estão aqui, meus irmãos, louvando, adorando, servindo ao Senhor. Uma igreja unida, fortalecida. Temos uma nova geração, os adolescentes ali, as crianças, hoje está tudo grande, dirigindo já, chegando de carro, né? Eu falei: meu Deus, eu estou velho. Então o ancião hoje fala para vocês, né, que vocês são bênção de Deus, né? E foquem em servir a Jesus, fazer a sua obra, e Deus vai colocar tudo, né? Vai crescendo, os hormônios vão aumentando, né? Os olhos começam a ter outros focos, né? Assim, então, mas fiquem focadas em Cristo Jesus, jovens, fiquem focados em Cristo Jesus, e Deus vai colocar a pessoa certa na hora certa, né? Aí, tá vendo?
né? São bons entendedores, né? Basta poucas palavras. Todo mundo abriu um sorrisão agora, né? Deus vai colocar a pessoa certa, na hora certa, tá? Mas procurem, não se deixem enganar, porque, né, o mercado está cheio de peixe aí meio passado, né? Peixe meio passado aí. Então procurem, peçam a Deus um servo de Deus, um temente, né? Que cuida, honra os pais, né? Então, tudo isso, todas essas qualidades, uma pessoa trabalhadora, ou então, né, um homem trabalhador, que senão você vai ter que ficar trabalhando e o outro jogando videogame em casa, né? Não, né? Ninguém quer isso, né? Ninguém quer, nem os pais, olha, os pais já ficaram assim. A gente cuida, eu falo da minha princesa ali, ó. Eu cuidei tão bem dela assim, já pensou em entregar ela para qualquer um? Não, tem que amar. Eu falo para ela, você peça nas orações, eu peço para Deus, para que dê uma pessoa para ela, mas tem que amar mais do que eu amo ela, porque se for menos ou igual, não serve não, tem que amar mais, sabe? Tem que amar mais, porque Cristo ama mais, né? Cristo ama mais ela do que eu. Então, para uma pessoa vir levar minha filha de casa, ele tem que amar mais do que eu amo ela, respeitá-la mais do que eu a respeito, né? Para cuidar bem, porque ela é uma mulher de Cristo Jesus, né? Então você também, jovem, meninas, né? Saibam disso, não se contentem com pouco, tá? Mas também não precisa ser muito exigente não, né? Não vai pela aparência não, tem que ser servo de Deus, tem que ser temente, né? Trabalhador, e os meninos também, né? Os meninos também têm que buscar alguém que seja uma serva de Deus, aquela que você olha e fala, aquela ali vai ser a minha ajudadora, vai ela que quando eu tiver assim com os passos meio torto assim, ela vai me chamar, pegar pela orelha e me levar aos pés de Jesus de novo, aquela que vai me auxiliar, aquela que vai estar orando por mim, aquela a qual eu vou querer estar ao lado dela por toda a vida, até Cristo Jesus voltar. Mas lembre-se, ambos os lados. Antes de você exigir de Deus a outra parte, você exija de você para que você seja essa parte pela qual o outro está orando, né? Então você se coloca na posição de se santificar, de se purificar, de servir a Cristo Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas, porque aí você vai se tornar uma pessoa que se encaixa na oração da outra pessoa que está orando para Deus. Então você se coloque primeiro no lugar, né, numa posição da qual você atinge as expectativas da sua outra parte que está orando ao Senhor, né? Eu falei com os jovens no retiro lá no quarto, né? Lembra, gente? Né? Falou assim, não, mas as meninas nem olham para nós. Eu falei, não, mas vocês se colocam numa posição em que elas olhem para vocês como um homem abençoado, né? Altos papos à noite, né? Altos papos. A noite foi longa, eu estava lá dormindo, eles me acordaram, né? Eles me acordaram, aí fica... Mas eles me acordaram por algum motivo, para perguntar sobre a Bíblia, né? E foi eu e mais 5 jovens, né? Eu e mais 5 jovens no quarto. Então, nos coloquemos na posição onde Deus nos aprova. E eu sendo aprovado por Deus, eu vou ser aprovado pela outra parte, né? Tanto o homem como a mulher. Você sendo aprovado por Deus, aí você vai ser até disputado. Você vai ser até disputado, né? Tô orando, tô jejuando. Eu também. Aí, né? Aí vem quem tiver o joelho mais forte, né? Então vamos ver, né? Glória a Deus. Mas, brincadeiras à parte, né, meus irmãos? Mas se santifica, se guarda, tá? Se guarda para Jesus primeiro, né? Que Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai te dar a sua grande metade, né? Em nome de Jesus, porque Deus quer, meus irmãos, o melhor para nós. E sabendo disso, Paulo, ele fala sobre isso.
Então, eu tenho algo que Deus tem colocado no meu coração, Suel, é para chamar os jovens a fazerem visitas. Vão fazer visitas. Aqueles que já abandonaram a fé, aqueles que não estão vindo, aqueles que estão diminuindo a sua frequência nos cultos, né? Para vocês irem fazer as visitas, mas não é para ir algo que Paulo aqui ele fala, vai ser não se esquecer de que você carrega um selo de salvo em Cristo Jesus. Então você vai com aquele propósito, não é você chegar lá na pessoa, né? Ô meu irmão, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo, como é que você está? Né? Aí ele, tudo bem, eu estou bem, mas você não está indo na igreja, mas como é que está? Não, estou prosperando, eu continuo falando com Deus, eu continuo orando, né? Mas eu estou bem. Você está bem, então tá bom, né? Tá bom então, Deus abençoe. Não é assim não. É de você chegar lá cheio da autoridade de Deus, irmão. Você precisa de Deus tanto quanto eu. Então vamos caminhar junto, volta para o caminho. Deus mandou te chamar. Eu vim aqui hoje com o propósito de levar de volta para o caminho do Senhor. Eu continuo te amando, continuo sendo teu amigo, mas aonde você está eu não quero estar. E eu quero estar lá, e eu quero que você esteja comigo. É esse tipo de visita que Deus quer que você faça. Não é você falar, não, está tudo bem, assim está bom. Se vocês acham que está bom, está bom. Não está bom não, mesmo. Bom é nós estarmos aqui. Bom é nós seguirmos a Cristo Jesus. Bom é fazermos a vontade do Senhor. E uma coisa que nós precisamos lembrar, que o bom é inimigo do ótimo, né? Se você se contenta com o bom, você não vai buscar o ótimo, né? Nós estamos num processo de aperfeiçoamento, onde Cristo Jesus quer nos aperfeiçoar, né? E quando ele fala santificais, ele chama a igreja de os santos, a congregação dos santos. E santo não é sinônimo de perfeição, porque se fosse sinônimo de perfeição, meus irmãos, ali a palavra em Efésios, quando fala assim, né, que Deus dá uns para pastores, profetas, professores, assim por diante, para o aperfeiçoamento dos santos. Se santo é sinônimo de perfeito, não precisa ser aperfeiçoado, né? Então, tudo isso nós estamos no processo de aperfeiçoamento e precisamos de Cristo Jesus, precisamos estar na presença, precisamos nos alimentar, precisamos congregar. A palavra em Hebreus fala assim: não abandonai as vossas congregações, como é costume de muitos. É preciso congregar, é preciso, meus irmãos, cearmos, fazermos o culto de ceia, celebrarmos o culto de ceia, fazendo em memória de Cristo Jesus. Você vai fazer isso sozinho? Você vai fazer com seus amigos lá na rua? Com aqueles que não professam a mesma fé? Ou com aqueles que abandonaram a fé? Meus irmãos, impossível. Impossível. Você tem que estar no meio dos santos, na congregação dos santos, debaixo da autoridade daqueles que Deus levantou. E isso nós não podemos trocar de jeito nenhum. Por isso, quando nós formos, meus irmãos, fazermos essa visita, que nós venhamos a chamar para a luz, né? Porque nós somos luz e temos que andar na luz. Porque quando você anda na luz, se esse salão estiver todo apagado e você entrar aqui, você não vai enxergar nada, mas ao momento que você liga a luz, as trevas somem. É assim que você tem que ser quando for lá para o mundo. Ser a luz que acende para aqueles que amam as trevas, para mostrar o caminho do Senhor. E meus irmãos, quando nós vemos que tudo isso Paulo ele ensina, e ele tem um cuidado, como nós vemos aqui: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que você tenha experiências com Deus. Nunca vi um milagre, mas você já orou para alguém enfermo? Você já teve fé suficiente para orar para um enfermo? Ou você falou, não, vamos lá, o pastor orar para você? Meus irmãos, Deus usa aquele que é movido pela fé. Foi lindo aqui hoje, aquele que tiver a fé como um grão de mostarda. Deus quer usar os jovens, Deus quer usar os adolescentes.
Mas se você não se coloca na brecha ali, fala: ei, usa-me, Senhor, eis-me aqui. Às vezes você não vai ter oportunidade, não vai dar tempo de trazer até aqui no culto. Às vezes a pessoa está na escola, às vezes a pessoa está no trabalho e está precisando de uma oração sua. Ore primeiro a Deus, peça: usa-me, Senhor. Quero ser movido por fé. E eu tenho fé que o Senhor pode curar essa pessoa. Eu tenho fé que o Senhor pode repreender essa depressão, essa ansiedade. E você vai pôr as mãos ali, e Deus vai te usar, e o nome dele será glorificado, porque muitos serão curados. Mas você precisa ser movido pela fé. Você precisa ali acreditar que você é cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo que habita com você é aquele que estava desde o princípio de todas as coisas. Ele existia antes de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Saber que você é amado de Cristo Jesus, e esse que habita dentro de nós, meus irmãos, Ele criou todas as coisas. Ele fez o homem, Ele fez a mulher, Ele fez os animais, meus irmãos. Ele escolheu o seu povo caiu, mas Ele ainda agiu com graça e misericórdia. Enviou juízes, enviou profetas, deu reis. Meus irmãos, toda a palavra que Ele deixou para nós, e o próprio Deus, o próprio Verbo se fez carne e veio por amor de nós, meus irmãos, em obediência ao Pai, para que nós pudéssemos restabelecer aquilo que foi perdido, a comunhão com Deus, para entrarmos no reino do céu por toda a eternidade. Então sejam cheios de Deus. Você não precisa de nada imundo, você não precisa das coisas passageiras. Quando um vendedor vai fazer ali, alguém entra no seu comércio, ele vai fazer a propaganda do produto, ele encontra 1000 qualidades no produto. Pode ser uma arruela. Olha o mecânico ali, ó. Essa arruela aqui é importante para o seu carro. Sem essa borrachinha aqui, o seu carro não vai andar bem, vai consumir muito, vai trazer ali um mau funcionamento, e ele vai ali trazer as qualidades. Meus irmãos, nós temos que falar com essa propriedade sobre Cristo Jesus. Sabe por quê? Nós não estamos vendendo um produto, nós estamos falando do amor, daquele que nos amou primeiro, daquele que nós amamos. Então não precisa procurar adjetivo para falar de Cristo Jesus. Ele é o cara, Ele é o nosso Salvador. Se você estiver cheio de Jesus no seu coração, você não vai precisar buscar palavras para falar dele. Você vai falar com facilidade: ah, Jesus me salvou. Mas quem é Jesus? Jesus é o meu Senhor. Ele é o Deus vivo. Ele é o Criador de todas as coisas. A palavra de Deus fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se você não consegue falar de Jesus numa conversa, numa rodinha de conversa entre amigos, é porque seu coração está cheio das outras coisas. Mas se seu coração estiver cheio de Jesus, oi, irmão, que culto, hein? Olha, a mocidade estava lá louvando, todo mundo cantando alto, que bênção! Vamos continuar, vamos aí, ó, vamos aproveitar aí, ó, fazer um culto ao ar livre. Faz tempo que a gente não faz um culto público aí, ó. E Deus vai usar essa mocidade aí. Eu creio que Deus vai usar cada um de nós aí, em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus tem levantado as crianças, porque as crianças, meus irmãos, têm um coração puro, e elas não veem dificuldade em glorificar o nome do Senhor. Nós temos visto, meus irmãos, você vê na internet aí, é mais fácil você ver aí crianças orando dentro das escolas. Falou assim: olha, a minha amiga fez aniversário, eu não pude ver ela no dia do aniversário dela. E isso, uma mãe filmando as crianças, e elas encontraram com essa menina hoje, e elas aproveitaram a oportunidade para dizer o quanto ela é importante para Jesus, e elas colocaram a mão sobre a amiguinha e começaram a orar pela vida dela, na saída da escola, e a mãe filmando de longe. Então seja movido por esse coração puro, seja forjado pelo Espírito Santo.
Em nome de Jesus. Por isso que a palavra de Deus fala: seguir a paz com todos e a santificação. E algo que Deus fala aqui, meus irmãos, que no versículo 25 fala: instruindo com mansidão os que resistem a ver-se porventura Deus lhe dá arrependimento. Essa palavra arrependimento no grego é metanoia. Metanoia, meus irmãos, é mudança de pensamento. Aí eu pensava assim até hoje, mas a partir de hoje eu penso assim, como Cristo Jesus, conforme a sua palavra. Eu quero ser um servo de Cristo Jesus, eu quero ser uma serva de Cristo Jesus. Então, uma metanoia vindo na minha vida, isso gera frutos de arrependimento, frutos dignos de arrependimento, numa vida que se arrependeu daquilo que fazia, agora vive para Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É essa metanoia, meus irmãos, venha tomar conta de nossa vida. E hoje é culto com os jovens, mas eu estou falando com todos os jovens da igreja aqui, tá? Não tem ninguém mais de 100 anos aqui, então todo mundo é jovem, né? O Albert estava falando aqui, eu já fui jovem aqui, já participei da mocidade, né? Aí, é jovem ainda, glória a Deus. Então, meus irmãos, que nós sejamos movidos por isso. E aqui, essa palavra aqui, transformai-vos. Transformai-vos. Essa palavra no grego quer dizer metamorfose, de metamorfo. Metamorfose. E essa metamorfose é uma transformação. Metanoia é mudança de pensamento, é mudança de direção, mudança de pensamento. Mas a metamorfose, quantos já viram uma lagarta assim, aquela que vai assim subindo a árvore, né? E ela fica ali, ela forma um casulo, depois de um tempo ela vira uma linda borboleta. Isso é metamorfose, você passar de uma forma para outra. É isso que Deus faz conosco, meus irmãos. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que traía não trai mais, aquele que matava não mata mais. Aleluia, Jesus. Essa é a transformação de Cristo Jesus em nossas vidas. E olha só, quando fala sobre a purificação, eu gostaria só de, se o presbítero me permitir, já estamos aqui em cima do horário, eu gostaria de chamar 2 jovens e 2 jovens. Vem, Kate. O Eide já tem mais integridade, né, Kate? Vem mais um menino e mais 2 meninas. Glória a Deus. Eu tenho aqui um copo d'água, tá? Tenho um copo d'água. Cadê as 2 meninas, meu Deus do céu? Não vai acontecer nada com vocês não, só vão me ajudar. Tá? Deus abençoe. Olha, um copo de água, água pura, olha, a água que os pastores estão bebendo ali, ó, né? Tá vendo? Está cristalina. Segura aqui, gente. Aí, se eu chegar, eu trouxe uma coisinha de casa aqui. Hoje eu fui comer no almoço, e eu fui no banheiro e aproveitei para fazer essa dinâmica. Eu peguei um pouquinho da água do vaso sanitário. Né? Então, se eu fizer isso aqui, você bebe dessa água agora? Bebe? E se eu fizer isso aqui? 3 gotinhas. Você bebe? Você bebe? Você bebe? Você bebe? Mas olha só, não mudou a cor da água. O cheiro mudou? Percebeu? Né? Mas está cristalina, gente. Não dá nem para perceber a diferença. Não vai mesmo? Vai arriscar? Está vendo como o padrão de pureza de vocês é alto? Vocês sabem o que é puro e o que é impuro? Por que Deus tem que aceitar um pecadinho, uma mentirinha? Por que Deus tem que aceitar uma ida à balada?
né? É só um traguinho, é só uma vez, né? Por que Deus tem que aceitar? Deus abençoe, obrigado, né? Ó, café, tá? Era café, tá bom? Ó, então, por que Deus tem que aceitar? Fala, não, é só dessa vez, é uma vez só, não tem problema, né? É uma mentirinha, eu não tolero o irmão, né? Eu não me dou bem com o irmão ali, com a irmã. E eu te digo uma coisa, se você não se dá bem com o seu irmão, com a sua irmã, então você não vai para o céu, porque ele vai estar lá, né? E lá no céu só tem gente em comunhão. Então, se tem alguma coisa para arrumar, arruma aqui, tá? Enquanto você tem oportunidade, né? É trabalhar na gente e uns nos outros, meus irmãos. Cada um trabalhando em si e uns para com os outros. A palavra no livro de Tiago, capítulo 4, se eu não me engano, meus irmãos, fala. Você sabe que a oração de um justo pode muito seus efeitos, né? Você conhece bem, né, esse versículo, né? Mas você já viu o começo do versículo? É Tiago 5,16. 5,16, né? A oração de um justo pode muito seus efeitos. Todo mundo sabe de cor essa parte do versículo. Olha o começo do versículo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. Quer ver cura na igreja? Comece a confessar as suas falhas, os pecados uns para com os outros, você vai ver o agir de Deus aqui no meio, né? E um orando pelo outro, liberando perdão. Aí Deus vai agir tremendamente. Nós vamos ver uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo, e ali cheia de dons espirituais, meus irmãos. Deus curando os enfermos, Deus batizando com o Espírito Santo, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Você crê nisso? Amém. Eu ia falar aqui, meus irmãos, um pouco mais sobre os vasos de barro, os vasos de ouro, de prata, os vasos de pau. Meus irmãos, uma casa tem todo tipo de vaso. E a palavra de Deus fala que uns são para a honra e outros para a desonra. Pode ser um vaso de ouro, mas se estiver carregando algo impuro, vai ser para desonra. Mas eu sou vaso de pau. Então, eu sou vaso de pau, não importa. Se você é vaso de barro, você é vaso de pau. O que importa é se você estiver na mão do oleiro, se você estiver na mão daquele que vai encher o vaso, aquele que vai encher com o Espírito Santo, meus irmãos, e vai usar a tua vida. Aí você vai ser vaso de honra. Deus, Ele te conhece, Ele conhece os seus, Ele chama cada um para si, meus irmãos, e Ele enche com o seu Espírito Santo, e Ele quer te fazer um vaso de honra. Aleluia. Jovens, vocês são vaso de honra. Deus quer encher vocês com o Espírito Santo. E uma coisa só, meus irmãos, que foi dito aqui, né, pelo irmão Kenny, se não me engano, sobre quando o povo saiu do Egito, ficou 40 anos pagando no Egito. Uma coisa eu te digo, sabe por que tinha muita gente murmurando ali? Porque muitos estavam ali só pelo movimento. Só pelo movimento. Muitos não eram movidos pela fé. Muitos não viam, mas não criam. Estavam ali pelo movimento. E nós vemos uma igreja dos dias de hoje que está cheia de pessoas que vêm pelo movimento, que vêm para ver milagre, que vêm para sentir arrepio, mas não vêm para conhecer o Senhor da igreja. É tempo de nós buscarmos o Senhor da igreja. É tempo de nos colocarmos prostrados diante do Senhor da igreja. E o resto Ele fará, meus irmãos. É tempo de nós nos colocarmos, meus irmãos, cheios de arrependimento diante daquele, meus irmãos, que tem todo o poder para nos resgatar, nos purificar, nos restaurar, regenerar e fazer de nós vaso de honra. João Batista, ele falava na sua pregação, meus irmãos: dai frutos dignos de arrependimento. E não venham vocês falar que são filhos de Abraão,
Porque se Deus quiser, Ele pode fazer dessas pedras, nascerem filhos de Abraão. Deus tem poder para todas as coisas, mas Ele deixa você escolher servir a Ele. Jesus, Ele falou, meus irmãos, quando o repreenderam, fala Jesus, quando Ele foi entrando assim no lugar, e as pessoas louvando a Ele ali, reconhecendo Ele como Messias, como Senhor, Ele falou: repreende os teus discípulos para que parem de gritar. Ele falou: se eles não gritarem, as pedras gritarão. Porque ninguém para um adorador do Senhor, meus irmãos. Adore a Deus, louve a Deus, não se envergonhe de falar de Jesus Cristo, não se envergonhe de dar glória a Deus, de louvar ao Senhor. Você não está aqui por movimento, você está aqui por Cristo Jesus. Se encha da presença dEle. Deus que liberta, meus irmãos, Deus que quebra cadeias, derruba muralhas. Seja cheio desse Deus. Aleluia, Jesus. Eu gostaria só de fazer um pedido: que os jovens viessem aqui à frente. Primeiramente, os jovens que não são batizados com o Espírito Santo. Jovens que não são batizados com o Espírito Santo, venham aqui à frente. Aleluia, Jesus. Oh, maravilha. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E os jovens são batizados com o Espírito Santo. Os jovens são batizados com o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aos jovens que não são batizados, eu gostaria que você se ajoelhasse hoje. E os jovens que são batizados com o Espírito Santo, meus irmãos, venham pôr suas mãos sobre eles. Em orar, nós, os obreiros, também estaremos impondo as mãos. Mas jovem, ore com fé. Ore com fé, porque somente pela tua fé e pela graça de Deus é que vocês serão batizados com o Espírito Santo. E se você não for batizado aqui, você pode ser batizado no caminho de volta para casa, no seu carro, meus irmãos, mas não desistam de buscar o batismo do Espírito Santo. É promessa de Deus. É promessa de Deus. Vocês creem na promessa de Deus? Então creem no batismo do Espírito Santo. Que Deus quer batizar, mas nós precisamos crer. E Deus vai usar as suas vidas. Deus vai usar as suas mãos. Mas seja cheio do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Os obreiros puderem pôr as mãos sobre esses jovens. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Creiam, igreja. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Igreja de Cristo Jesus. Vamos orar por esses jovens. Aí se tiver mais algum jovem aí da velha guarda, como disseram aqui, e quiser ser batizado com o Espírito Santo também, vem aqui à frente. Não deixa a timidez te impedir. Pode vir aqui também. Aleluia, Jesus. Vamos orar? Querido e maravilhoso Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, rogamos a Ti, Pai, Senhor de nossas vidas, Senhor Deus. Senhor, meu Pai, pedimos por esses jovens que estão aqui à frente, Pai. Senhor, meu Deus, que o Senhor abençoe suas vidas e dê mais um presente, Pai, que é o revestimento de poder, Senhor, meu Deus, com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, enche suas vidas, Pai, com o Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Vai tocando cada um deles, Senhor meu Deus. Usa as suas mãos, Pai. Senhor meu Deus, usa as suas vidas, Senhor meu Deus, para fazer a Tua obra, Senhor meu Deus, para que Teu nome seja exaltado e glorificado, Pai. E em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Deus, vai enchendo, Senhor meu Deus, vai tocando, Senhor meu Deus, desde a planta dos pés, Senhor meu Pai, até os fios de cabelo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Deus, vai revestindo, Senhor meu Deus, com poder, Pai. Vai enchendo, Senhor meu Deus, com o Teu Espírito Santo, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Pai. Vai tocando, Pai. Senhor meu Deus, eles se consagraram, eles se separaram, Senhor meu Deus. Eles estão aqui na Tua presença, Pai, buscando, Senhor meu Deus, Pai, a Tua direção, Senhor Deus. Pai, Senhor meu Deus, Pai, tocando em suas vidas, dá experiências novas, Senhor meu Deus, contigo, Senhor meu Deus. Em
nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Vai enchendo, Senhor Deus. Vai enchendo. Vai tocando, Senhor Deus. Pai, vai batizando, Senhor Deus. Batiza, Pai. Batiza com teu Espírito Santo, Senhor Deus. Enche, Senhor Deus, com fé, Pai. Enche, Senhor Deus, de poder, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Pai. Quebra toda barreira, todo impedimento, Senhor Deus, venha cair por terra, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Pai, que a sua mente, Senhor Deus, seja a mente deles, Pai, a mente de Cristo Jesus, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, vai revestidos, vai revestidos, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor Deus,